Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para mí es muy serio el hecho de que esto se acabe. Y prácticamente sin ninguna participación de uno, sino cuando llega, ¿sí? Creo que es injusto. ¿Qué podemos hacer por evitarlo? Escrever muito. Escrever muito. Essa foi a forma que Gabriel José Garcia Marques encontrou para continuar vivo em cada um de seus personagens. Gabriel Garcia Marques nasceu em 6 de março de 1927, num domingo de aguaceiro em Aracataca, cidade caribenha da Colômbia. Além de escritor, foi jornalista, editor, roteirista, ativista e um dos principais representantes do realismo mágico, uma corrente literária onde a fantasia faz parte do mundo real. Mais velho de 11 irmãos, viveu até os 8 anos com os avós, enquanto os pais, com dificuldades financeiras, foram tentar a vida em Barranquilha, deixando o filho de 1 ano em segurança com a família da mãe. Gabito, ou Gabo, apelido que o acompanhou pela vida, era o queridinho dos avós e das tias. Cresceu com liberdade para correr pelos longos corredores de um casarão velho e cercado por uma atmosfera de superstição e mistério. Para ele, aquele lugar era um mundo extraordinário, onde tudo era possível. Isso por conta da fama que precedia os mais velhos. A avó, Dona Tranquilina, era conhecida pelas crenças e histórias do além-morte. Já o avô, Nicolás Marques, veterano da Guerra dos Mil Dias, era um contador de causos sobre guerra civil, política e notícias que encantavam o menino. Eu vivia repartido entre esos dos mundos, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Foi dessa infância, com um pé no fantástico e outro na realidade, que nasceu o fascínio pelo realismo mágico. Mas somente anos mais tarde, quando descobriu Franz Kafka, o jovem teve a certeza de que poderia mesclar as crenças e contos dos avós e escrever as próprias histórias. A grana era curta, o livro emprestado. Assim foi o que disse lá pelos idos dos anos 70 em entrevista ao amigo Plínio Mendonça. Foi a sua avó quem lhe permitiu descobrir que seria escritor? Não, foi Kafka que em alemão contava as coisas da mesma maneira que a minha avó. Quando li aos 17 anos a Metamorfose, descobri que seria escritor. Ao ver que Gregor Samsa podia despertar certa manhã transformado em um gigantesco escaravelho, eu disse para mim mesmo, eu não sabia que era possível fazer isso, mas se é assim, escrever me interessa. A essa altura, vocês devem estar pensando, bendito Kafka. E não apenas ele, é preciso reforçar. Muitos outros ajudaram a forjar a escrita de Gabriel. Entre eles, os norte-americanos William Faulkner e Ernest Hemingway, o irlandês James Joyce e a britânica Virginia Woolf. Já na literatura latino-americana, Jorge Luiz Borges, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Júlio Cortázar e outros tantos não só inspiraram como foram fundamentais para o crescimento de Gabo. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no Meteor onde ele revela que Cortázar era o escritor que ele queria ser quando fosse grande. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Você pode assistir, mas só se você quiser. Garcia Marques também era muito amigo de Mário Vargas Llosa, porém romperam os vínculos sem que os motivos fossem esclarecidos. Como herança, além das diferenças ideológicas, um murro de direita e um olho roxo que o colombiano fez questão de registrar dias depois. Após muitas tentativas frustradas, o fotógrafo Rodrigo Moya conseguiu arrancar um sorriso meio amarelo. A amizade de quase uma década não resistiu ao nocaute em público. Nos bastidores, especula-se que tudo tenha sido um mal-entendido capcioso, envolvendo familiares. Mais precisamente, a então quase ex-mulher de Llosa. Mas essa é outra de tantas histórias que talvez um dia a gente possa contar. Histórias que não faltam na vida e na extensa obra de Gabriel. Correndo o risco de deixar títulos importantes de fora, a gente pode arriscar alguns. A Revoada, Ninguém Escreve ao Coronel,
A incrível e triste história de Cândida Heréndira e sua avó desalmada e Crônica de uma Morte Anunciada são apenas algumas das tramas criadas de forma artesanal, sem pressa para descrever lugares, memórias, personagens e sentimentos. Sem pressa para terminar, se assim fosse necessário para ser fiel aos seus próprios sentimentos. Foi o que aconteceu em 12 Contos Peregrinos. Publicado em 1992, o livro de contos foi escrito ao longo de 18 anos. Vale ler o prólogo, onde Gabo explica o demorado e necessário processo de criação para escrever, reescrever e voltar a escrever os contos desde o início. Essa exatidão na escrita, que ele definia como carpintaria, o acompanhou por toda a vida. O último romance, Memórias de Minhas Putas Tristes, de 2004, passou por 7 rascunhos completos e mais 11 revisões antes da versão final. Como esses, sobram exemplos. O Centro de Documentação Literária da Universidade do Texas, Harry Ransom Center, tem um acervo com mais de 20 mil arquivos sobre o escritor, inclusive alguns manuscritos de livros e discursos. Ainda assim, existe uma divisa nada tênue nessa longa jornada, antes e depois de 100 anos de solidão. Para criar a misteriosa Macondo, a aldeia fictícia que abrigou a saga de 7 gerações da família Buendia, Garcia Marques voltou a beber na fonte. A inspiração veio da cidade natal e das lembranças de fascinação e amor pelos avós. Sim, sempre eles. Porém, nem tudo foram flores para escrever um dos romances mais importantes da história. O livro foi escrito por um homem imerso nas fantasias lúdicas de um menino provinciano, mas com problemas reais da vida adulta. Nunca foi fácil para ninguém. Foram 18 meses de dedicação exclusiva, penúria, dívidas, aluguéis atrasados e outros perrengues enfrentados pela família. Senhora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Valeu a pena! A obra máxima do autor, publicada em 1967, lhe rendeu o mundo. Gabriel Garcia Marques foi adorado pelo público, reverenciado pela crítica, admirado por líderes e presidentes. Estima-se que ele já tenha ultrapassado a marca de 50 milhões de livros vendidos em dezenas de idiomas. Tudo isso abriu caminho para o Nobel de Literatura pelo conjunto da obra em 1982. Com flor amarela escondida no bolso, mais uma superstição da infância, dessa vez herdada do avô, Gabriel fez o longo e histórico discurso A Solidão da América Latina. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. O carisma, prestígio e influência de Garcia Marques extrapolavam os limites da literatura, e ele sabia bem disso. O colombiano usava a proximidade com o poder para interceder em causas humanitárias e negociações diplomáticas, algumas públicas e outras secretas. Entretanto, isso nem sempre era bem visto. A amizade de longa data com Fidel Castro, por exemplo, era alvo de críticas severas de amigos intelectuais. Aqui a gente precisa voltar alguns anos. Faceta um pouco menos conhecida do escritor foi no jornalismo que ele começou a consolidar a trajetória como contador de histórias, logo depois de abandonar a faculdade de Direito em 1949. Primeiro foi repórter em jornais de Cartagena, Barranquilha e Bogotá, depois correspondente na Europa, Estados Unidos e México.
Gabriel escreveu incontáveis matérias, tão originais quanto intensas para a época. Entre as pautas, desabastecimento de água em Caracas, Revolução Sandinista na Nicarágua, narcotráfico na Colômbia e a Revolução em Cuba, quando se encantou por Fidel. Alguns livros do autor são grandes reportagens, caso de relato de um náufrago e notícia de um sequestro. Segundo ele, o jornalismo era a profissão mais linda do mundo, como descreveu em discurso na Sociedade Interamericana de Imprensa, em 1996. O jornalismo é uma paixão insaciável. Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz. E foi assim, entre as dores e as belezas dessa profissão itinerante, que Gabriel voltou a cruzar o caminho de sua amada, Mercedes Baixa. Até que enfim! Afinal, esse vídeo é para falar de amor. Se a gente for parar para pensar, amores reais são isso mesmo, uma mistura de histórias, trocas, descobertas, frio na barriga, mal entendidos, redescobertas, admiração, construção. O amor de Mercedes e Gabriel foi construído assim e durou uma vida inteira. Foram 56 anos de casamento, mas muita água rolou embaixo dessa ponte antes do enlace, onde a noiva, também supersticiosa, só colocou o vestido quando ele chegou na cerimônia. Ela teria dito, não que eu duvidasse dele, mas há uma chance em 1 milhão do noivo não aparecer na festa. Lenda urbana ou superstição, não importa. Ele era louco por Mercedes e ela sabia. Todo mundo sabia. Eles se conheceram em Sucre, em 1941, quando o então menino fez o primeiro pedido de casamento. Infrutífero, claro. Ela tinha 9 anos e ele tinha 13. Em meio a encontros e desencontros, ela retribuiu o flerte. Os dois se casaram 17 anos depois e após 4 nãos da pretendente. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, 100 años se la topan inclusive con su propio nombre. Mercedes era a musa de Gabriel, lia todos os manuscritos. Mais do que isso, ela se tornou um esteio, administrava tudo, o que ia bem além das atividades da casa. Muito articulada e bem informada, era ela que tacitamente selecionava os problemas, informações e pessoas que poderiam se aproximar dele. O escritor tinha uma teoria: Fidel confia mais na Mercedes do que em mim. Traduzindo, era Mercedes que mandava. Nos tempos difíceis, fez proezas para que o marido pudesse apenas escrever, o que incluía conseguir empréstimos, cadernos, cigarros e o que mais fosse preciso. Ele gostava de brincar que quando terminou 100 anos de solidão, a mulher apresentou a conta. Devemos 12 mil. E depois de despacharem os manuscritos, ela ainda acrescentou: só o que me falta agora é que esse romance seja ruim. O colombiano dizia que se ela morresse primeiro, ele se mudaria para um hotel. Só que essa história teve outro fim. Ele partiu 6 anos antes da morte de Mercedes. Em 2012, um dos irmãos confirmou que Gabo não escreveria mais. O motivo? Alzheimer. Poucos anos depois, foi vítima de pneumonia enquanto lutava contra a reincidência de um câncer. Gabriel Garcia Marques morreu em 17 de abril de 2014, aos 87 anos, deixando o mundo de luto. Para agradecer pelo tanto que ele criou, a gente traz um pouco de um dos seus livros favoritos, O Amor nos Tempos do Cólera. Essa foi a fase mais tranquila da escrita de Garcia Marques, quando ele finalmente se sentiu pronto para contar o início do amor vivido pelos pais, Gabriel Elígio e Luísa Santiago. Publicado em 1985, foi o primeiro romance após o Nobel de Literatura. Se 100 anos de solidão é considerado um marco do realismo mágico, O Amor nos Tempos do Cólera é o resultado de um trabalho de apuração. Como ponto de partida, o autor mergulhou no namoro proibido dos pais e deu vida aos personagens Florentino Arissa e Fermina Daça.
Depois, a história real cedeu espaço para a ficção, com a entrada de outros personagens. En el amor en los tiempos del cólera es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Há quem diga que alguns coadjuvantes do livro teriam características de familiares de Gabriel, muito embora não se saiba ao certo quem é quem. Mercedes também está presente, por suposto. Além de ganhar homenagem na página inicial, o colombiano se inspirou na mulher para criar a fase madura de Fermina. Em 2007, o livro ganhou as telas de cinema. Produzido por um estúdio de Hollywood, o filme contou com Fernanda Montenegro no papel da mãe de Florentino. O escritor situa a história na transição dos séculos 19 e 20 e tem como pano de fundo as guerras civis colombianas e uma epidemia de cólera. As angústias e dúvidas de um primeiro amor vivido apenas por cartas logo dão lugar a problemas bem maiores impostos pelo pai da adolescente, que decide afastá-los partindo em longa viagem com a filha. Ele só não contava com a resiliência dos apaixonados, que continuaram mantendo um romance epistolar através do conluio dos telegrafistas da região. Um bom tempo depois, e após um incontável número de correspondências e juras de amor, sem que um único beijo fosse dado, os dois finalmente se encontram. Porém, a decepção de Fermina só não é maior que a lucidez da epifania, descrita numa das passagens mais emblemáticas do livro. Mas, ao contrário daquela vez, não sentiu agora a comoção do amor, e sim o abismo do desencanto. Num instante, teve a revelação completa da magnitude do próprio engano e perguntou a si mesma, aterrada, como tinha podido incubar durante tanto tempo e com tanta ferocidade semelhante quimera no coração. Fato é que, depois de se recuperar desse imbróglio, a jovem acaba embarcando em outro. Com suspeita de cólera, Fermina recebe a visita do médico Juvenal Urbino, que de pronto se interessa pela moça e amarga um bom tempo até levá-la para o altar. Foi um casamento longo e morno, com cumplicidade, mas sem aquele furor das paixões avassaladoras. Eles até foram felizes e tiveram bons momentos na longa viagem de núpcias. Se entregou sem medo, sem dor, com a alegria de uma aventura de alto mar, e sem vestígios da cerimônia sangrenta além da rosa da honra no lençol. Ambos o fizeram bem, quase como um milagre, e continuaram a fazê-lo bem de noite e de dia e cada vez melhor no resto da viagem. Florentino se afasta da dama, claro, e sofre uma paixão desesperada, febril, com dores e sintomas semelhantes aos do cólera. Ao longo dos anos, tem atitudes bastante questionáveis, enquanto aguarda à distância uma nova chance com Fermina. Mais precisamente, 53 anos, 7 meses e alguns dias. Agora, ambos septuagenários, ela com 72 e ele 76, finalmente vivem um amor maduro. Então ele estendeu os dedos gelados na escuridão, buscou tateante a outra mão na escuridão e a encontrou à espera. Ambos foram bastante lúcidos para perceber, num mesmo instante fugaz, que nenhuma das duas era a mão que tinham imaginado antes de se tocar, e sim duas mãos de ossos velhos. Mas no instante seguinte, já era. Longe de percorrer uma história romântica, o livro avança por diferentes territórios na longa passagem do tempo. Florentino tenta reconquistar Fermina, consegue apenas nas páginas finais. Gabriel tenta seduzir o leitor, consegue desde as linhas iniciais. Quem ainda não leu essa obra-prima pode estar pensando que a gente deu muito spoiler, mas acredite, o caminho magistral que o escritor vai construindo é o mais fascinante na leitura das 400 e tantas páginas. Tudo é costurado com humor peculiar, por vezes implacável na justa medida de um amor platônico de outro século. O belo contracena com o escatológico. As miudezas do cotidiano alcançam envergadura apoteótica. As páginas derradeiras crescem até acelerar o coração. Sabemos, apesar de tudo, um final feliz está próximo. Mas um alerta, também sabemos que amores platônicos dificilmente terminam bem, o que nos leva para uma respeitosa reflexão. Mais uma entre tantas que a releitura de uma obra nos propõe. Afinal, não estamos mais no mesmo lugar.
Em tempos de tanta violência, preconceito e ira, talvez, e só talvez, o universo mágico de Garcia Marques possa inspirar a construção de outras histórias, fantásticas, porém reais, sobre o mais importante de todos os amores, o amor próprio. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Matheus, que manda a seguinte mensagem para o pai Josiel. Josiel, te desejamos parabéns, não por mais uma volta em torno do sol, mas por ser essa pessoa incrível, atenciosa, simpática, tão boa de conversar, dar conselhos, reclamar do governo e, acima de tudo, por ser esse pai e marido sensacional. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Te amamos muito. Feliz aniversário da sua família, Matheus, Marina e Edilma. Beijo, gente. Valeu!